Olá, está começando agora mais uma edição do Questão de Opinião, podcast do jornal Opinião CE, né? Estamos aqui para discutir temas relacionados à política, à economia, concernente ao Ceará. Estou aqui com meu colega Felipe Barreto, né, repórter de política aqui do Opinião CE. Tudo bem, Felipe? Olá, Delano, tudo ótimo. Espero que esteja tudo bem com você também. E tudo bem com você também, que está nos assistindo, né? Para mais essa edição que vai ser riquíssima do Questão de Opinião, viu, Delano? Pois é, a gente estava aqui já conversando antes das gravações aqui com o nosso convidado, né? O deputado estadual Lucinildo Frota, do PDT, está aqui querendo dar as boas-vindas ao deputado para o nosso podcast. Obrigado, Felipe, obrigado, Delano. Esse convite aqui para participar desse bate-papo aqui, desse podcast. Estamos aqui à disposição e a todos que estão aí nos assistindo e nos ouvindo. Maravilha. Eu vou dar só uma rápida introdução aqui a respeito do Lucinildo. Lucinildo Frota é deputado estadual pelo PDT, foi vereador de Maracanaú, né? 5 mandatos, não é isso? 5 mandatos. E lá ele teve um período na base na aliança com o atual prefeito Roberto Pessoa, teve um rompimento, estou contextualizando aqui, porque isso que também vai entrar aqui na nossa conversa, e ele trocou, no ano passado, o partido PMN pelo PDT. Nessa troca de partido também vai entrar aqui na nossa discussão, e eu queria passar, deputado, a palavra aqui para o Felipe, para ele começar aqui com as questões. Então, a gente pode começar exatamente por Maracanaú, né, deputado? O senhor, como o Delano disse aí na introdução, teve vários mandatos lá pela cidade, da cidade, né? E, inclusive, para quem não sabe, foi candidato ano passado a prefeito, né? Muito se fala, às vezes, de candidatos que não são da cidade. Do senhor não pode dizer isso, né? É da cidade. Mas eu queria perguntar essa oposição que o senhor está fazendo ao Roberto Pessoa, né? O que, assim, obviamente, por ser oposição, o senhor é contra o governo dele, contra a gestão dele, mas eu queria entender o que faz o senhor ser oposição, né? A ter mudado essa sua forma de ver a gestão do prefeito de Maracanaú. Antes o senhor era base, agora foi para a oposição, foi candidato a prefeito. Então, o que motiva realmente a ter ido para a oposição e a permanecer? Bom, primeiro eu agradeço aqui, né, essa participação. Eu vou tentar ser breve. A minha esposa disse que eu sou prolixo, mas é porque eu tenho que explicar para as pessoas entenderem o contexto. Fui candidato a primeira vez em 2004, realmente eu não queria ser candidato. Eu sempre gostei de estar envolvido com as questões públicas, né? Sempre envolvendo os problemas da comunidade, mas nunca quis ser candidato. Quando foi em 2004, os amigos me incentivaram a ir e decidi e fui candidato a primeira vez. Foi um movimento da comunidade que queria realmente um representante do bairro para ser o vereador representante. E fui candidato. No meu bairro eu tirei quase o dobro da votação de um candidato do prefeito, que inclusive na época era irmão do prefeito. Eu tirei quase o dobro da votação dele e eu nunca candidato a nada, não tinha nenhum histórico de político na minha família. E com o apoio popular eu consegui ser eleito com a votação boa. E o que eu prometi, eu sabia das limitações de um vereador, e o que eu prometia era sempre uma coisa: permanecer no bairro, tentar buscar melhorias, lutar para que a gente tivesse um bairro melhor, uma cidade melhor. E foi isso que eu fiz. Meu primeiro rompimento já foi no 2º ano de mandato do prefeito. Primeiro que eu não votei nele para prefeito, eu votei na prefeita na época, Margarete Rose, e ela perdeu a eleição. O prefeito, no ano da eleição, o prefeito na época já era deputado federal, Roberto Pessoa, me chamou lá na casa dele. Eu até achei estranho o convite dele me ir lá na casa dele, faltando 15 dias para a eleição. Cheguei lá, ele me fez uma proposta indecorosa. Eu já faltando 15 dias para a eleição, ele disse: Lucinildo, eu tenho uma proposta para você vir fazer parte do meu governo, vou lhe arranjar espaço na administração, vou lhe dar algumas vantagens, mas você tem que desistir da sua candidatura a vereador, porque a minha eleição está praticamente garantida de prefeito, só Deus para fazer eu perder a minha eleição, e o meu problema é governabilidade. O seu partido não vota em mim, vota na Margarete, eu quero que você desista da candidatura. Eu disse: deputado, eu agradeço o convite, você está aqui, me chamar aqui na sua casa, mas essa possibilidade é zero. Eu não desisto, essa palavra não existe no meu dicionário. Eu não vou desapontar as pessoas que estão acreditando em mim para ser um representante em Maracanaú, e essa possibilidade é zero. Rapaz, mas você vai perder a eleição. Vários já saíram aqui do seu partido dizendo que vão ganhar a eleição. Eu digo: olha, eu não sei se eu vou ganhar ou perder. Eu só sei que desistir eu não desisto. Eu vou até o final.
Isso me deu foi mais ânimo, Felipe e Delano, para eu enfrentar a batalha, mesmo com pouco recurso, mas com pouca estrutura, para eu ganhar essa eleição. E fui o primeiro do partido, fui eleito eu e outro vereador. Ele me chamou lá em seguida e disse, rapaz, vereador, ia tomando a sua eleição. Eu digo, não tomava porque eu não desistia, prefeito. Hoje eu posso lhe chamar de prefeito eleito. Não tomava porque eu não desistia. Ele vem apoiar o meu governo. Eu disse, vou com a condição, se eu atender as minhas demandas, de acordo com a possibilidade, nos bairros que eu represento, para eu fazer um bom mandato. Eu ganhei a eleição porque o povo quis que eu ganhasse a eleição. E eu preciso disso. Tanto que ele recebeu o mandato do prefeito na época, Júlio César, e vivia dizendo que tinha recebido um caminhão virado, que não dava para fazer nada, todas as solicitações que eu fazia para os bairros que eu represento não atendeu nada. E eu entendi, rapaz, eu tenho que ter algum deputado federal que pudesse viabilizar recursos para resolver as demandas que ele disse que não tinha dinheiro. Aí ele queria que eu votasse em um deputado federal dele, já em 2006, e eu disse, prefeito, eu voto no seu deputado estadual, mas o federal eu quero escolher. Aí eu dei duas opções de pessoas que eram aliados dele, só que não era o candidato oficial dele. Aí ele disse, não, rapaz, tem que votar nesse candidato X aqui. Aí eu disse, não, prefeito, eu não voto nesse candidato. Eu voto em um desses dois aqui, eu não quero escolher não, só quero que o senhor diga aí. Aí, quando no outro dia, o vice-prefeito dele atual, que na época era secretário de governo, me ligou e disse, vereador, o Roberto Pessoa mandou lhe avisar que se ou você vota no candidato que ele quer, ou então amanhã mesmo você perde as suas indicações que você tem no governo. Aí eu disse para ele, pois, secretário, já que você trouxe o recado, leve outro. Diga a ele o que eu disse lá na casa dele, que eu vou apoiar o governo dele, mas para atender as minhas demandas. As indicações estão ajudando o governo dele a administrar. Mas se a condição for essa, diga a ele que não demita amanhã não, demita hoje, porque eu não vou votar nesse candidato dele. E foi o que eu fiz. Foi o primeiro rompimento, e você ia dizer, por que Glucinildo é oposição? Por que Glucinildo é governo? Enquanto eu estou no governo, que eu acredito que pensa igual a mim, de fazer o bem para a população, eu estou apoiando o governo. Agora, a partir do momento em que eu não acredito, que não compartilha dos mesmos pensamentos que o Glucinildo, que eu não estou representando só a mim, eu estou representando a milhares de pessoas que acreditaram em mim, tanto para vereador quanto para deputado. Por isso que eu fui para a oposição. Em seguida, o deputado tirou a votação. No ano seguinte, ele me chamou novamente. Fui lá no gabinete do deputado marcou uma reunião comigo, cheguei lá, o prefeito estava lá, o prefeito Roberto Pessoa. E disse, rapaz, vem apoiar o meu governo. Aí eu disse, prefeito, eu queria ter ficado no seu governo. Sou o fator com respeito comigo quando o senhor mandou aquele recado pelo secretário Gerson. Ele disse, eu não mandei falar aquilo não. Eu disse, agora o senhor está dizendo que não mandou. Ele, o que é que você quer? O que é que você precisa para poder você votar apoiar o governo? Eu disse, as demandas do bairro. Quando o gestor quer, Felipe, ele resolve. Em 60 dias, ele fez a drenagem, a pavimentação de um bairro completo, que era uma demanda minha enquanto vereador, que foi o bairro Coqueiral. Hoje o bairro Coqueiral ele é todo drenado e pavimentado, mas foi feito em 2007. Por conta disso, eu voltei a apoiá-lo. E fui eleito vereador 5 vezes. Quando chegou agora em 2022, o governo dele, eu votei nele em 2020. No final das contas, resumo dos 2 mandatos dele, de 2005 a 2012, foi um mandato satisfatório, ele saiu bem avaliado, com 88%. A população viu um diferencial do governo dele para os governos anteriores. Melhorou, mas é aquele velho ditado, em terra de cego, quem tem o olho é rei. O prefeito anterior não tinha a dinâmica que o Roberto tinha e fez algo que poderia ter feito muito mais e os maracanãenses deram crédito para ele, tanto que ele saiu bem aprovado. Quando foi em 2021, 2020 eu votei nele, porque imaginava que a gestão iria ser parecida com os 2 primeiros mandatos dele. Outras, né? Sim. Me arrependi. Igual a muitos maracanauenses. Tanto que quando foi em 2021, o Maracanãú, com a mesma demanda, carência na saúde, carência na infraestrutura, o prefeito manda uma mensagem para a Câmara, criando centenas de cargos de confiança e criando uma secretaria para um ex-prefeito de uma cidade do interior, ex-prefeito de Morada Nova, para fazer capital político, para apoiar os candidatos dele a deputado. Aí eu disse, o Maracanã passando por uma situação difícil financeira, criar centenas de cargos para angariar aliados para a campanha de deputado, eu não concordo com isso, votei contra. Quando eu votei contra, começaram a tirar algumas indicações minhas de pessoas que trabalhavam, que ajudavam o governo. Aí eu entendi,
faltou respeito, eu não fico nesse governo. Fui para a oposição, quando eu vi que o município não estava bem, e disse, Maracanu precisa de uma voz que possa dar uma alternativa ao povo maracanoense. Saiu o prefeito Roberto Pessoa, volta o prefeito Roberto Pessoa, fechou o ciclo. Ou seja, o Maracanu, cadê a esperança de ter pessoas que possam apresentar uma gestão diferenciada, que pudesse ver a melhoria do povo maracanoense? Foi então que eu disse, olha, eu tenho que ser candidato a deputado, para em seguida eu ser candidato a prefeito e dar uma opção. Aí o povo vai decidir se quer continuar com o modelo de política do prefeito Roberto Pessoa ou se quer um novo nome. Tanto que eu fui eleito deputado, fui o primeiro vereador na história de Maracanaú em 40 anos a sair da Câmara para assumir uma vaga na Assembleia Legislativa, porque fui pelo PMN, consegui ser eleito. Infelizmente, o meu partido se aliou ao prefeito Roberto Pessoa e eu tive que sair. Usei um artifício, a cláusula, um artigo da Constituição que me dá direito, deu direito de eu sair do partido. Por conta da cláusula de barreira. Por conta da cláusula de barreira, eu consegui sair do PMN e me filiar ao PDT. PDT declaradamente oposição ao prefeito e ao governador. Procurei um partido de oposição. Foi então que, em poucas palavras, acho que estou tentando ser mais rápido possível, mas fui candidato a prefeito. Infelizmente, aliás, voltar um pouco a fita. Fui candidato a deputado estadual, não votei no governador Eumano, apoiei Roberto Cláudio e o deputado federal que eu apoiei me pediu para que a gente fosse apoiar a eleição do segundo turno do presidente Lula. Eu nunca votei no Lula e na Dilma, eu sempre votei Ciro Gomes. E quando era no segundo turno, eu votei Aécio, votei Serra, votei Alckmin, mas nunca votei Lula e Dilma. Votei no segundo turno, em 2018, no Haddad, a pedido, fui candidato a deputado, na época o governador me pediu e eu votei no Haddad. Mas em 2022 eu votei no Roberto Cláudio. Fui conversar com o Roberto Cláudio e o Roberto disse, rapaz, se eles estão querendo o seu apoio, eu não vou me envolver na eleição do segundo turno, mas dê esse crédito para eles. Fui, dei o crédito de confiança, apoiei, participei de 2 carreatas do Lula, fui eleito, mas eu passei um ano apoiando o governo Eumano na Assembleia Legislativa e eu entendi aquilo que eu falei enquanto vereador. O que me foi garantido, o governador me garantiu de sermos uma opção para Maracanaú. Eu não queria saber se era eu candidato, se era X, se era Y. Eu queria que o governador apoiasse um candidato de oposição ao prefeito Roberto Pessoa. Essa era uma das condições minhas com o governador Eumano. E a outra era me dar condições, estrutura. Infelizmente, o deputado estadual do Ceará é um dos, se eu não me engano, é Ceará e Rio, que não tem emenda impositiva, tem que estar com o pires na mão, os deputados, para conseguir recursos, os MAPs serem aprovados. Nós temos um PCF, que é o Plano de Cooperação Federativa, que não é impositivo, que cada deputado tem direito a 1 milhão e só libera se o governador quiser, porque ele não é impositivo. Tanto que o meu PCF de 2024, 2023 para valer em 2024, ele só foi liberado 500 mil porque o governador quis. Os outros 500 mil não foi liberado e muito menos agora de 2024, no orçamento foi para 2024 para valer em 2025. Ou seja, eu dei um crédito de confiança para o governador de me ajudar, minhas bases, dar uma opção ao Maracanãense para ter um candidato a prefeito de oposição e fazer o bem ao estado do Ceará. Não fez nenhuma coisa nem outra. Se juntou ao prefeito Roberto Pessoa, não ajudou as minhas bases, abriu o mapa para Aracoiaba, abriu o mapa para Maranguape, abriu o mapa para Maracanaú, abriu para vários municípios, mas não paga. Botou limite em alguns, não pagou, ou seja, o recurso que o deputado tem para ajudar os municípios para poder facilitar a vida não foi pago. Aí o que é que eu vou estar fazendo nesse governo? Um governo que aumentou imposto, fez empréstimo para poder ter condições de melhorar. A pauta do governo era zerar a fila de cirurgia, acabar com a fome do cearense e apresentar um governo que pudesse a população cearense ver o resultado. É um governo sem marca. Passei um ano apoiando. Muita gente disse, Valocito, tu gosta de ser oposição. Não gosto, não. Eu gosto de ser governo, desde que seja um governo que faça o bem à população e um governo que eu acredite. Foi então que eu decidi ir para a oposição e me filiar ao PDT, e que também poderia ter me dado condições para ser candidato a prefeito, já que o governador Eumano sinalizou a aliança com o prefeito Roberto Pessoa, que era com quem eu fazia oposição. Ou seja, eu não fico num governo em que eu não acredite.
Eu não fico no governo por causa de oferecimento de vantagens pessoais, por causa de estar na sombra. Fazer oposição dá trabalho, Felipe. Fazer oposição dá trabalho, Delano. Mas eu não fico no governo que eu não acredito. Eu não fico no governo que vai fazer bem só a mim e a população. As filas de cirurgia tá aqui. Pode procurar aos cearenses. Tem pessoas que estão na fila de cirurgia há anos. Hoje eu fui fazer um ultrassom em uma clínica particular e lá falando com a atendente disse que a mãe ficou na fila de cirurgia por 8 anos por conta de uma hérnia e a hérnia estrangulou e a mãe morreu. Igual a essa técnica de enfermagem que estava me atendendo lá nesse hospital particular, tem milhares de cearenses que estão na mesma condição. Marca um exame oncológico, traumatológico, o que quer que seja. A pessoa morre, tem vários casos. Aqui, quem estiver me ouvindo vai ter um amigo ou um familiar nessa mesma condição. A cirurgia demora tanto que a pessoa morre. O exame demora tanto que antes do exame sair a pessoa já tem falecido. Isso são milhares de cearenses. Ou seja, não dá para aceitar um governo desse que já está no seu 3º ano, que não tem uma marca que faça o bem ao estado do Ceará. A marca que o governo tem é simplesmente de prometer e não entregar. Criaram um jargão aí, né? É um governo que não para de mentir, não para de enganar a população cearense, não para de trabalhar com marketing. Eu estava em casa, eu vendo a rede social, o secretário da Casa Civil, que em vez de se preocupar de trabalhar junto às secretarias, desenvolver políticas públicas, que o cearense veja o resultado, ele vai para a rede social dizer que o café da oposição está requentado, porque não está, nas palavras dele, não serve de nada, um café requentado. Mas ele tem que se preocupar, pensar, se o café está requentado, por que em pleno domingo ele vai para a rede social fazer uma postagem dessa? Porque o que você não... Se tem algo que não lhe atrapalha, você fica indiferente, concorda? Mas o que eles estão preocupados é porque hoje nós temos a possibilidade de ter uma candidatura de oposição que vai mudar os rumos do Estado. Por isso, para voltar à pergunta aqui que vocês me fizeram, o deputado Lucinildo não gosta de ficar na oposição. Eu quero ser governo, mas eu quero ser governo de um governo que eu acredite. Desse governo aí, não tem interesse. Não tem interesse porque é um governo que já mostrou, nesses quase 3 anos de governo, que não faz bem ao Estado do Ceará. Deputado, você falou desse momento aí da sua... da sua ruptura, na verdade, né, com o governo Elmano. E eu lembro que quando teve esse momento, assim, tomou até algumas pessoas de surpresa. Você chegou lá, fez aquele falou e tudo, se apresentou. E eu lembro que, acho que foi até o Felipe chegou, o Lucinildo falou que... Então, quando foi, mas assim, isso aí a gente sabe que isso aí não foi... Você não estava andando na Assembleia e de uma hora para outra teve essa ideia. Quando foi que você chegou, que você disse assim, rapaz, não é o meu lugar? Quando é que o senhor sentiu que você não ia ter condições de ficar ali naquela base? Pronto. Eu conversei várias vezes com o presidente Evandro, à época. Eu cheguei para ele, socializei. Presidente, eu conversei com o governador. O Evandro era o presidente à época. Ele não era seu correligionário ainda, né? Na verdade, você era do PMN. Eu era do PMN. Eu disse, presidente, o governador Elmano me prometeu que formaríamos um bloco para dar uma opção ao povo de Maracanaú. Ele está assinando aí por Roberto Pessoa, vai se aliar a ele. As demandas que eu solicitei para os municípios para ajudar o povo cearense não estão sendo resolvidas. É um governo que eu não estou acreditando, Evandro. Um governo que não tem marca, o povo cearense continua sofrendo. Esse governo eu não fico. Aí ele marcou reunião na época com o secretário Max Quintino, fui lá, coisa superficial. E eu já estava decidido dentro de mim. Quando eu vi o comportamento, um ano de governo é um ano de Freitas. Eu fui conversar com o Evandro, que à época me recebeu super bem na Assembleia. Deputado de primeiro mandato, a gente sabe que são difíceis, né? A gente chega em uma casa, passei 5 mandatos em Maracanã, 4 mandatos e meio, que eu renunciei para assumir a Assembleia. E a gente já sabe como é que funciona. Eu sabia do funcionamento de toda a Câmara Municipal. Eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da casa, por muitos anos. Eu nunca votei um projeto se eu não tivesse um entendimento
claro de que se tratava o projeto. Eu cheguei na casa e o Evandro me recebeu super bem, dialogava comigo, mas eu tive essa conversa antes com ele. E eu disse, presidente, nesse governo eu não fico. Não tenho como estar em um governo que eu não acredito. Sabe o que é você estar em um governo em que tudo o que lhe foi, tudo que você gerou de expectativa e o que lhe foi prometido não ser cumprido, para vantagens pessoais, indicações em governo, isso para mim tanto faz. Eu não nasci deputado, não nasci na política, eu moro em Maracanaú, presidente, na época era 37 anos, eu moro na mesma casa há 20 anos, o meu padrão de vida que eu levava antes de ser vereador, antes de ser deputado, é o mesmo padrão de vida que eu levo hoje. Para mim, para eu ficar no governo que eu não acredito, eu não fico. Posso deixar de ser deputado, quem vai decidir é o povo, mas eu tenho a certeza de que do jeito que eu fiz como vereador, eu não vou mudar meu comportamento aqui na Assembleia Legislativa. Se eu tiver que ir para a oposição, eu vou enfrentar o desafio. Fazer oposição não é fácil, como eu falei no início, mas eu vou enfrentar os desafios, presidente. Luciano, só para esgotar esse tema, pelo menos aqui no âmbito do podcast, assim, você era aliado do Elmano e tinha não dizer essa exigência, mas tinha essa condição de querer se formar um bloco e tudo, de oposição, no caso, ao Roberto Pessoa, né? O próprio governo, o próprio partido do governador tem o Julinho, né, que era também oposição ao Roberto Pessoa, fez sinalizações, inclusive, né, de ser candidato também. Foi pré-candidato. Muitos anos. Como é que era o diálogo? Se você tinha diálogo com o Julinho nesse momento, que você estava ali insatisfeito ou achando que não ia vingar o negócio? Tinha. Delano, eu fui aliado do governador, nós tínhamos um acordo. Na época, até o deputado federal Júnior Mano lançou a pré-candidatura também, e eu disse para o governador, eu não tenho vaidade para ser eu o candidato a prefeito. Pode ser eu, pode ser o Julinho, pode ser o Júnior Mano. Eu quero dar uma opção ao povo de Maracanaú. Eu fui desprendido de toda vaidade. Eu só vou pro Elmano, eu rompi com o Elmano porque eu não fui ser o candidato a prefeito dele. Não. Eu deixei claro, eu quero dar uma opção ao povo de Maracanaú, porque se um governo está há 20 anos e você não muda de prefeito porque tem medo de que o prefeito não faça nada, o prefeito novo, você tem que mudar, porque um governo que está 20, se você vai dar mais 24, mais 4, faz 24, eu entendia que o prefeito pensa assim, rapaz, eu estou fazendo um bocado de maldade, o povo ainda me reelege, eu vou fazer mais maldade. Tanto que em 2021, o prefeito Roberto Pessoa mandou 650 mil para uma escola de samba no Rio de Janeiro, e o povo votou nele em 2024. Em 2023 mandou 650 mil, quando foi 2024 o povo votou nele, quando foi esse ano agora ele mandou 900 mil para outra escola de samba do Rio de Janeiro, ou seja, estão deixando eu fazer maldade e estão votando em mim, eu vou continuar. O que eu queria era dar uma opção. Se votasse no Julinho e ele não fosse um bom prefeito, o povo tirasse. Se votasse no Lucinildo, não fosse um bom prefeito, o povo tirasse. Que aí o prefeito que entrasse ia dizer, pessoal, rapaz, vamos ter que trabalhar direito agora, porque o Roberto Pessoa, que fez alguma coisa pro Maracanaú, o povo tirou, votou no Julinho, e ele não prestou e o povo tirou, nós vamos ter que trabalhar direito. Agora, se vota no prefeito a vida toda, no grupo político dele, sem mudar, aí o prefeito que está de plantão não vai querer saber atender as demandas da população. Tanto, Delano, que quando eu notei que o governador fez uma análise, ele disse para mim assim, tem possibilidade sim, deputado, da gente fazer esse bloco para lançar um candidato a prefeito em Maracanaú. O Roberto, até tivemos uma aliança no passado, mas na eleição passada ele não votou em mim e eu tenho certeza que ele não vai votar. Nós somos amigos, mas politicamente não temos relação nenhuma, somente institucional. Era prefeito Roberto Pessoa e governador Elmano de Freitas. Ele usou essa frase, Delano. Aí, em um aniversário da Davi Cunha, estava presente eu, deputado Julinho, deputado Firmo, o prefeito Roberto Pessoa e governador Elmano de Freitas falando. Aí o governador, na hora da saudação, para bom entendedor, minha palavra basta, eu aprendi isso. Na hora da saudação, quero saudar aqui o deputado Julinho. Quero saudar aqui o deputado Lucinildo. Quero saudar o deputado Firmo. Quero saudar aqui o prefeito Roberto Pessoa, esse grande prefeito que nós até não caminhamos junto da eleição passada, mas nós estamos juntos, prefeito, para fazer mudança, continuar
industrializar Maracanaú, ele usou uma frase que fez uma referência tão grande que eu não queria que fizesse para mim, não. Eu disse, Julinho, mas como é que o governador faz uma referência tão grande ao prefeito que não votou nele, e tu, que foi deputado com ele, foi líder do governo Camilo, ele só fez citar teu nome. Meu irmão, eu já entendi qual vai ser o passo do governador Eumano. Tanto que o Julinho, que era pré-candidato, chegou no meu gabinete e disse que o governador Eumano e o senador Camilo disseram que ele tinha que desistir da pré-candidatura porque o PT iria apoiar o prefeito Roberto Pessoa. Aí eu disse pro Julinho, sinceramente, eu não queria um aliado desse, eu não queria um líder político desse, que vai fazer você engolir o que você disse durante 20 anos, que o prefeito Roberto Pessoa não prestava para Maracanaú. E você agora vai desdizer o que disse durante 20 anos, e agora o prefeito Roberto Pessoa vai ser bom porque o governador Eumano e o senador Camilo mandaram o PT apoiar a gestão dele. Um aliado desse eu não quero. Primeiro que preteria o direito de dos maracanauenses de ter uma oposição realmente com chance de ganhar a eleição. Que o apoio de um governo, claro, que favorece demais. Agora, o deputado Julinho tiraram o direito dele de ser candidato por simplesmente ordem superior do seu líder político. Eu, sinceramente, esse tipo de aliança, onde não prevalece o interesse da população, eu estou fora. Ô, deputado, antes da gente passar para outros assuntos, né? Ainda tem outros assuntos para a gente discutir. Eu queria fazer uma última pergunta sobre Maracanaú, porque recentemente foi aprovada uma medida que ela, à primeira vista, diminui a alíquota do IPTU, mas não é muito bem assim, né? A gente, inclusive, estava conversando aqui antes da gente começar nosso podcast, então eu queria que o senhor falasse sobre essa medida, né? Explicasse também para a população, porque é um pouco complicada, né? Explicasse porque mesmo com a diminuição da alíquota, as pessoas estão pagando mais do imposto do IPTU, né? Imposto municipal. Pronto, eu estou com a lei aqui, mas você pode ter certeza. Eu recebi a lei após essa repercussão negativa quando os boletos começaram a chegar em Maracanaú. Eu deixei de ser vereador no dia 31 de janeiro de 2023, quando assumi o mandato de deputado em 1º de fevereiro de 2023. Eu tenho alguns colegas na Câmara Municipal, tenho amigos, pessoas efetivos e comissionados em Maracanaú, mas eu não sei quais são os projetos que são aprovados. Até porque esse projeto, Felipe, ele chegou na Câmara Municipal no dia 26 à tarde, projeto de 424 páginas, e foi aprovado no dia 27. Projeto de 424 páginas, e foi aprovado. Alteração do Código Tributário, onde aparece lá uma redução da alíquota que varia de 0,6, se eu não me engano, aqui a 1. Para você ter ideia, eu recebi esse projeto tem mais de um mês, eu não consegui ler todo. Outros afazeres e tudo, mas o X da questão do projeto eu peguei. Ele mudou a alíquota, deixou variando de 0,6 a 1, mas colocou umas condicionantes que fizeram com que o valor venal do imóvel aumentasse de acordo com a qualidade. Um imóvel com a cerâmica de fachada paga mais caro, um imóvel com forro de PVC é um preço, um imóvel com forro com uma laje de concreto é outro. Ou seja, ele colocou várias variantes que fez com que o valor venal do imóvel disparasse. Teve valor venal de imóveis que chegou a quadruplicar, quintuplicar e sextuplicar. Ou seja, tem pessoas que, devido a esse projeto, pagavam R$200, hoje estão pagando R$1.000. Tem pessoas, empresários, donos de empresas, que teve um que me falou que pagava 24 mil, agora passou a pagar 49, dobrou. Tem outros já que triplicaram, ou seja, fizeram uma maquiagem lá no projeto. Infelizmente, foi aprovado esse aumento absurdo do IPTU, mas eu disse durante a campanha de prefeito que o prefeito já estava estudando, quem me disse foram pessoas do governo, estava estudando a forma de implantar a taxa do lixo em Maracanaú. Olha só como o prefeito Roberto Pessoa foi inteligente. Implantar a taxa do lixo em Maracanaú, a taxa do lixo em Maracanaú. E eu disse, eu fui para a rede social, registrei em cartório o compromisso de não implantar a taxa do lixo em Maracanaú se fosse eleito prefeito. E desafiei o prefeito a fazer o mesmo, que ele não fez.
Mas, quando o prefeito de Maracanaú viu o efeito negativo da taxa do lixo em Fortaleza e em Sobral, que ambos os prefeitos perderam a eleição, grande culpa por conta da taxa do lixo, que pesou no bolso a população. Quando pesa no bolso, é a parte mais sensível do corpo humano da gente. Pesou no bolso, a população não esqueceu e deu o troco pro Sarto e deu o troco pro Ivo Gomes lá em Sobral. Aí o prefeito, inteligentemente, leu o livro de Maquiavel e disse: não vou implantar a taxa do lixo, vou aumentar o IPTU. Tanto que a receita que o prefeito vai ter com o aumento do IPTU vai ser muito maior do que ele tivesse implantado a taxa do lixo. E fez tudo de uma vez. O livro do Maquiavel diz o quê? A maldade você faz de uma vez e a bondade você faz aos poucos. Ou seja, ele implantou esse aumento absurdo porque entende que a população aos poucos vai esquecendo até chegar na eleição. Ou seja, inteligente pro lado dele, não implantar a taxa do lixo, mas manteve uma receita até maior do que a taxa do lixo, com esse aumento absurdo, que eu já entrei com a denúncia de aumento abusivo no Ministério Público de Maracanaú, está lá na 10ª Promotoria de Cidadania, doutor Magalhães, e a gente espera que o promotor possa se debruçar e possa ver que a população de Maracanaú não pode pagar essa conta por tantos descasos que o Maracanaú, os gestores de Maracanaú vêm fazendo com a nossa cidade. Obras que, antes de inaugurar, já estão se destruindo. Tem denúncias minhas também no Ministério Público Federal e no Ministério Público de Maracanaú. Vários empréstimos que foram feitos e parece que estão tudo em parceria, Roberto Pessoa com o Eumano, porque o governador Eumano faz empréstimo lá, ele faz empréstimo em Maracanaú. Maracanaú são quase 2 bilhões de empréstimo que fez nesses últimos 3 anos. O maracanauense que nasce hoje já nasce devendo. Ou seja, e fora isso, tem aí, eu recebi aqui, o Maracanaú, ele paga juros altíssimos desses empréstimos. Juros altíssimos. A receita aumentou 3,5% e a despesa da máquina pública aumentou 14%. Ou seja, ele tem que tirar dinheiro de algum lugar para pagar essa despesa pública. A despesa o quê? Criação de secretaria. Mês passado foi enviado um projeto de lei para a Câmara, criando mais cargos comissionados para atender aos aliados. E esse aumento da despesa, que foi apresentado hoje na Câmara, de 14% da despesa pública, tinha que sair de algum lugar. De onde é? Do bolso do maracanauense, com o aumento desse IPTU. E tantas outras aberrações. Dinheiro para a escola de samba, São João de Maracanã, que ele propaga que é feito com recurso de patrocinador. Mentira. Só de estrutura são 18 milhões que estão sendo licitados, fora as bandas que são pagos com recurso do Maracanaú, que meu assessor já está fazendo todo esse relatório, nós vamos apresentar na Assembleia Legislativa. Ou seja, o Maracanaú é um município rico, Felipe, mas que tem uma população pobre. O prefeito Roberto Pessoa, em campanha, ele disse que Maracanaú tem 40% da população que vive abaixo da linha da pobreza, que recebe o Bolsa Família. Ele foi prefeito, ele comandou, o grupo político dele comanda o município há 20 anos. E ele vem dizer agora que o maracanauense, 40% vive abaixo da linha da pobreza. E o que foi que ele fez durante esses 20 anos para não chegar a esse número? Nada. Fez algo por Maracanaú, como eu disse? Fez. Mas em terra de seco, quem tem o olho é rei. Antigamente, o gestor não desenvolvia o município avançou um pouco, ele está aí comandando o município por 20 anos, mas a qualidade de vida do maracanauense não melhora. Um hospital de Maracanaú que está há 20 anos em reforma e não se conclui, a malha viária que toda destruída, as crianças autistas, que são em média 2.000 crianças em Maracanaú, eles têm um equipamento lá que atende a 200 crianças, 10%, ou seja, o recurso de Maracanaú, que é quase 2 bilhões por ano, a população não vê o resultado, não vê a qualidade de vida. Por isso que a população tem 40% abaixo da linha da pobreza. O recurso de Maracanaú, ele vai para umas áreas que não beneficia a população. É a famosa inversão de prioridades. O maracanauense precisava de um gestor, que não precisava ser eu não tenho vaidade, mas que visse a população como prioridade. Resolver a questão da saúde,
concluir a reforma do hospital, fazer obras com qualidade, que o recurso público seja gasto, mas que a população visse que o seu recurso estava sendo gasto e bem gasto, gastar com que realmente a população visse o resultado, investir para a criação de um centro para as crianças autistas, para fazer os acompanhamentos necessários para todas, não ficar aí na fila de espera. Pode ter certeza que tem mãe de autista que está aí há 3, 4, 5 anos esperando uma fonoaudióloga em Maracanaú. Não estou falando de município que sobrevive com FPM e ICMS, não. Maracanaú tem receita própria. Receita própria é o maior polo industrial do Ceará. Hoje, Maracanaú não vive só da indústria. Maracanã, antigamente, era 70% da receita era da indústria, 30% do comércio e serviço. Hoje está 50%. Não é que a indústria caiu, não, Felipe. É que o comércio e serviço em Maracanaú avançou. Maracanã é muito próximo de Fortaleza. Mas cadê esse recurso na ponta para fazer com que o maracanãense visse o resultado? Não existe. Mas eu sou maracanãense porque adotei Maracanã como minha cidade. Eu moro há 38 anos lá, no mesmo bairro, e independente de prefeito querer ou não, eu vou continuar na luta e vamos ter uma gestão, eu creio que um dia vamos ter uma gestão que se preocupe com o maracanãense. Mas do jeito que está, não dá para continuar. Deixa eu perguntar, a gente fazendo uma transição de temas, mas ainda tocando num ponto que tem a ver com essa história que você está contando. Você é uma das figuras que está nessa articulação, uma articulação de oposição, né? Assim, a oposição é o grupo liderado aí pelo ministro Camilo Santana, pelo governador Eumano de Freitas e pelo senador Cid Gomes. Antes tinha uma oposição muito pulverizada e tinha uma oposição, inclusive, meio seu próprio partido. Até o ano passado, por exemplo, o PDT ficava numa de... tinha uma turma que era tinha o PDT da base, tinha o PDT da oposição, o próprio partido não se definia. Brasil também assim, exatamente. E agora você tem realmente um grupo todo se juntando, uma série de partidos que parece que quem está em oposição aí está meio que... enfim, estão acertando os pontos de quem tinha alguns atritos, sei o quê. E aí a gente viu alguns casos que eram, assim, o caso, por exemplo, do Ciro Gomes com o Capitão Wagner, que já tiveram atritos muito estão, digamos, aceitando sentar ali na mesma mesa, naquela mesma discussão, assim. Como é que fica a sua situação? Porque, por exemplo, o Roberto Pessoa é um nome do União Brasil, que é um dos partidos que está tá nesse grupo, né? Isso tem sido discutido já ou é uma discussão para 2000 e deixa eu fazer o cálculo. 2026 não, no caso 28, né? 28, Isso. Bom, nós sempre falávamos desde a eleição de prefeito, onde o André infelizmente perdeu a eleição, Fortaleza, nós falávamos nos bastidores, nós formamos ali, começamos a nos reunir através do Café da Oposição. Eram deputados de oposição que nós entendemos que para conseguir dar uma opção ao povo cearense de um novo modelo de gestão, que o cearense pudesse ver o resultado da gestão e não dessa forma que estamos aí, que aumento da despesa da máquina pública e em vez de dar mais condições da produção do estado do Ceará, aumenta-se imposto, sobrecarga tributária, nós tínhamos que nos juntar para poder dar essa opção. Se saíssemos divididos, as chances eram mínimas. Tanto que nós começamos com esse café, e o café da oposição não era apenas para falar de política, era para dar a opção ao cearense, a gente falar sobre economia, falar sobre saúde, falar sobre todos os assuntos que interessam ao povo cearense. E nessas discussões, nós começamos a falar sobre essa união. Tanto que chegou o momento que os governistas apostavam que essa união não saía. Eu ouvi de vários deputados, essa união não sai não, é muito cabeça diferente, pessoas pensam diferente. Eu disse, vai sair a união. Eu não só, né, mas todos os deputados de oposição trabalharam da mesma forma para que saísse essa união. Tanto que o Ciro Gomes, quando foi à Assembleia Legislativa, foi para o Café da Oposição, que foi no gabinete do deputado Cláudio Pinho, só a possibilidade dele ser candidato a governador já foi um rebuliço no meio político cearense, não digo não só na Assembleia, no meio político cearense. O secretário da Casa Civil
deu um piti na rede social, deputado cearense foi dizer, indique 5 obras que o Ciro Gomes fez para o estado do Ceará. Eu disse, meu irmão, é o desespero, o cúmulo do desespero. Se for falar de 5 obras, aqui a gente elenca várias. Ou seja, querer questionar a qualidade do governador Ciro Gomes aqui no estado, para mim foi um absurdo dos absurdos. Mas quando Ciro Gomes foi para a Assembleia, que deixou claro que não pretendia ser candidato a governador, que o candidato seria o Roberto Cláudio, mas que a gente entende que se for para salvar o Ceará, a gente acredita que o Ciro Gomes pode ser sim o nosso candidato. Se tivermos possibilidade de vir com o Roberto Cláudio e ganhar a eleição, a gente vai ver como é que fica. Mas nós temos nomes. Temos o governador, temos o Ciro, tem Capitão Wagner, tem Roberto Cláudio, tem o Moses, tem o Gleidson Bezerra. Nós temos nomes que todos esses nomes convergem para um. Não tem esse negócio de se um for candidato, o outro vai ser não. Só vai sair um candidato. Nomes nós temos suficientes, capacitados. Pode ser Ciro, pode ser Gleidson Bezerra, pode ser Roberto Cláudio, pode ser Moses, pode ser Capitão Wagner. Vários nomes estão na mesa, que é esse o medo do governo Elmano de Freitas. Que antes eles diziam que a eleição ia ser ganha no primeiro turno. Hoje, eu sentando com um deputado lá na Assembleia, semana passada, aliás, e falaram da possibilidade do Ciro ser candidato, e estava conversando com mais 3 deputados da base. Aí um deputado, que eu não vou dizer o nome, mas ele disse assim, eu disse, rapaz, o Ciro pode ser candidato. Mas se o Ciro for candidato, nós temos um Messi. Eu disse, não entendi. Camilo pode ser candidato a governador. Aí eu disse, rapaz, mas o seu governador é muito fraco, viu? Como é que pode? A primeira ameaça da possibilidade do Ciro ser candidato, aí já querem botar o cara para o banco de reserva e escalar o Messi para a disputa? Rapaz, esse governo é um governo que tá mal. Primeira ameaça, Delano. O Ciro nem disse que era candidato. Ciro nem disse que é candidato, ele disse que já pode escalar o Messi. Ou seja, é um governo que está preocupado. Por que está preocupado? Porque é um governo que não tem marca. É um governo que há insegurança a níveis altíssimos. A saúde, que prometeram zerar a fila de cirurgia, eu falei aqui antes, que ela não zerou coisa nenhuma. Inauguram um hospital da UES com 800 e tantos leitos, não tem funcionando 200. E aprovaram a lei na Assembleia contra o nosso voto, da transferência do Hospital Martiniano para a Polícia Militar, que teve a recomendação para não efetuar essa transferência do Conselho Estadual de Saúde, do Ministério Público, e entrar, inclusive, com ação civil pública para barrar essa transferência. E, mesmo assim, o governador mandou a mensagem para a Assembleia e foi aprovada. Ou seja, você não tira direitos, você amplia. Um hospital, Zé Martiniano, que faz 4 mil cirurgias ano, aí querem colocar para a polícia um hospital com 70 leitos. 70 leitos, e estão dizendo que vão deixar só 30% para a Polícia Militar e 70% para o SUS. O hospital que foi todo montado com estrutura do governo federal, do SUS. Como é que você pode tirar equipamentos e atender uma só categoria? E eu perguntei na Assembleia, Polícia Militar merece sim um hospital para ela, que seja bancado pelo Estado, não com recurso do Ministério da Saúde, seja bancado pelo Estado, mas que seja construído um hospital novo. A Polícia Militar, que merece toda a atenção, merece toda a valorização por parte do Estado. E o que vai ficar para a Polícia Militar nessa transferência que o governo aprovou na Assembleia são 22, 24 leitos. São mais de 20 mil homens e mulheres a Polícia Militar no estado do Ceará. O que é que 20 e poucos leitos vai resolver, Felipe? Ou seja, é uma ação politiqueira para cumprir uma promessa de campanha que não vai ter efetividade alguma. E, pelo contrário, vai prejudicar o atendimento de muitos cearenses que eram atendidos ali no Justiniano de Serpa. Mas, até agora, o próprio governo não está se entendendo que não foi ainda efetivada essa transferência. Ou seja, e vários outros, né? Tem a possibilidade de vários leitos do César Carlos que já foram desativados, estão sendo
transferidos para o Hospital da UES, ou seja, não foi inaugurado 800 novos leitos, que estão inaugurando o Hospital da UES e estão fechando César Carlos e fechando José Martiniano. Ou seja, é um governo que não tem planejamento, não tem um horizonte pela frente. Ele vai fazendo aquilo ali, então, bora dar essa maquiada aqui, vamos dar essa maquiada ali para poder tentar ficar bem na foto e dizer que está fazendo algo pelo Ceará. Mas é um governo, eu já disse várias vezes, é um governo midiático que tenta se arvorar aí desse slogan aí, é um governo que não para, eu não sei o que é que eles entendem que não para. Não para de enganar a população, não para de prometer e não cumprir. O deputado, o senhor estava falando dessa questão da possível candidatura do Ciro, que causou um reboliço, né, no governo, e aí eu pergunto, porque as eleições para governador, elas têm uma questão importante, que é o apoio dos municípios e dos prefeitos nesses municípios, né? E aí o governo, a conta que eles fazem é que o Elmano tem cerca de 90% dos prefeitos aliados, né? Ali em torno de 170 a 180 dos 184, né? Tem aqueles que são mais de oposição, que a gente pode até citar aqui, o próprio Gleidson, né, de Juazeiro, o Oscar em Sobral, tem também são pouquíssimos, né? De Iguatu, né? Mas enfim, a minha pergunta é, o Ciro sendo candidato, o senhor vê uma possibilidade real, aí mais uma opinião sua, né, dele conseguir levar esses prefeitos ou trazer esses prefeitos para o apoio a ele, né, para eles se tornarem oposição ao governador Elmano? Eu falo dos que já estão na base do Elmano, né? Diferentemente do governador Elmano, o governador Lúcio Alcântara tinha uma aprovação bem maior e tinha essa quantidade de prefeitos que o governador Elmano tem hoje na sua base. E a eleição falou por si só. Cid Gomes eleito governador, mesmo com toda... Isso 2006, né? 2006, isso mesmo com toda essa estrutura de prefeitos. É o que eu sempre digo. Tem que combinar com o povo na eleição. Quem sabe é o povo. O povo é soberano. O povo do estado do Ceará não está favorável a esse governo que está aí hoje. É um governo que vive de mídia, de marketing. O povo é que vai decidir. Os prefeitos entenderem que tem que ficar com o governador Elmano, mas a população é quem decide. A gente sabe que os prefeitos do interior, a gente conversa com alguns, muitos reclamam que promessas que foram feitas pelo ex-governador Camilo Santana, na época a governadora Isolda Sela, de recursos para viabilizar para os municípios, para a eleição do governador Elmano, até hoje não foram cumpridos, grande parte. Ou seja, eles estão só reprometendo algo para poder viabilizar a reeleição do governador Elmano. Só que os prefeitos hoje estão sofrendo sem recurso. Muitos municípios dependem do Estado, mas que o que tem de obra paralisada no interior do Estado, o que está faltando de recurso, o que esses hospitais regionais, que hoje estão servindo mais de depósito de pacientes que não são feitas cirurgias para transferir para outros hospitais, não, a população sente isso, Felipe. A população sente e os prefeitos estão sentindo. Ou seja, na hora que a população fizer o julgamento, esse governo que está aí, está fazendo bem para mim, apoia. Se a população entender que o governo não está entregando o que prometeu, a população não vai apoiar. E a população, a gente sabe, a insegurança hoje no estado é galopante. A saúde não tem nem o que dizer desses hospitais. Hoje, se você vai aqui nas UPAs, as UPAs lotadas de pessoas internadas. E o hospital da UES está lá com 600 leitos vagos. Por que não transfere? Porque não tem estrutura, é uma coisa sem planejamento. Não tem profissional. Ou seja, fica ocupando as UPAs. O que eu estou falando aqui, pode ter certeza, tem algum familiar que está nessa situação. UPAs superlotadas, pessoas que eram para ser atendidas e da mesma hora serem transferidas para a cirurgia. Que a UPA é a unidade de pronto atendimento, não é para ter ninguém internado. Mas nas UPAs estão superlotadas com pessoas internadas porque os hospitais não recebem. Os hospitais que ele disse que inaugurou aí, o Hospital da UES, que você passa lá, você nota que é um hospital que não está com a sua capacidade total sendo atendida. Mas a população vai fazer esse julgamento, Felipe. Ô, Lucidito, você chegou você se filiou ao PDT no ano passado
e o partido estava naquele momento ali que tinha tido uma debandada de antigas pessoas, de deputados, de lideranças, prefeitos, que estavam no partido até então, que acompanharam o senador Cid Gomes, né? A grande maioria foi para o PSB, e aí a turma que ficou no PDT era uma turma que estava ali basicamente capitaneada por pessoas que estavam fazendo oposição ao governo humano, né? Teve essa eleição municipal aí, o PDT deu sinalizou uma aproximação da base, está meio estranhado porque teve esse caso aí em Brasília envolvendo a questão da fraude lá nas aposentadorias, que o Lupe deixou, enfim. E aí tem se falado muito, cada vez mais, né, desde o ano passado, mas esse ano já está intensificado, tem se falado da saída de alguns nomes que estão no PDT. O Roberto Cláudio tem se falado muito de uma saída dele. Tem se falado também, a gente falou aqui dos partidos, dos nomes que você citou aí. Tem um nome que talvez não esteja sentando nessa mesa ainda, mas eu acho que está aí, de alguma forma, se aproximando, que é o Tasso Gereissati, né, do PSDB. E eu queria saber como é que está isso. Assim, vocês têm sido discutido, sim, uma saída desse PDT que hoje faz oposição ao governo humano do partido? Vocês estão procurando outras legendas? Tem se conversado sobre isso? Ou ainda é possível ficar você acredita que é possível que esse grupo fique no PDT? É possível, Delano, é possível. Eu fui para o PDT porque o PDT era oposição ao governo do Estado. O PDT, hoje, sinalizou uma aproximação com o governo. Essa aproximação se consolidar, porque a gente já viu que os vereadores da Câmara Municipal, a maioria foi apoiar o governo humano. Eu vim para o PDT, como eu falei, porque era oposição. E hoje não faz sentido eu estar em um partido em que vai apoiar o governador humano. Se houver esse apoio do PDT ao governo humano, eu não tenho outra saída, a não ser, na janela, me desfiliar do partido. Eu recebi convites do PL, do União Brasil, e eu estou analisando. O PL é um partido que eu simpatizo muito. Eu fui filiado ao antigo PL, que era o PR, de 2016 até 2021. E não tenho problema algum em voltar para o PL. Mas ainda estou analisando. Fiquei muito feliz com o convite que eu tive, né, do deputado Carmelo, do deputado André Fernandes. Inclusive a deputada doutora Silvana também convidou. Que inclusive foi candidata em Maracanaú. Foi candidata, né? Concorremos lá em Maracanaú. E pode ser uma opção para a gente estar em Maracanaú também, o PL se fortalecendo. Como eu disse, eu não tenho vaidade para ser o meu nome a prefeito de Maracanaú. Mas, se a população entender que eu posso contribuir, vou. Mas é uma decisão que eu ainda vou tomar, estou ponderando. Até abril do próximo ano a gente vai analisar e ver essa possibilidade de me filiar ao PL. É um partido que eu admiro bastante, penso muito parecido, tenho um apreço muito grande pela liderança do André Fernandes, é um grande líder, apesar da sua juventude, um cara bastante inteligente. Temos aí o deputado estadual, o Alcides Fernandes, que é pré-candidato a Senado, que vai ter o meu apoio, independente de eu estar no PL ou não. Uma pessoa que muito solícita, uma pessoa que eu acredito em como colaborar muito ali no Senado Federal. E a gente, fazendo esse trabalho, podemos dar uma opção ao povo cearense, de termos realmente um Senado atuante que possa colaborar com o Brasil e com o Estado. E para 2026, o Lucinildo, lógico, aí depende dos cálculos que os partidos vão fazer, aí depender também do partido que o senhor for. Né? Mas o seu interesse é permanecer como estadual? Eu estou nessa ainda decisão, Felipe, de ser candidato à reeleição para deputado estadual ou ir para deputado federal. Eu posso dizer que a decisão para estadual está mais consolidada, mas não descarta aí a possibilidade de ir para federal. Mas a gente já tem, fizeram até lá em Maracanã, fizeram uma enquete, uma página lá, esqueci até qual foi a página, e lá para estadual na enquete deu 53, para federal deu 47. O que botaram assim?
você prefere que o Lucinildo Frota vá para a reeleição de deputado estadual ou vá para a federal? Aí deu 53 para estadual e 47, tá bem balanceado, mas eu logo vou decidir. Bacana, bacana. Lucinildo, deixa eu perguntar mais uma coisa em relação a essa questão da mudança, de uma possível mudança, dessas conversas que tem acontecido, porque é natural pela situação que o partido está ainda nessa decisão, nós, uma vez do PDT aí falando do PDT nacional, né? Porque acho que o grupo aqui no estado está mais ou menos aí fechado. Essas discussões, elas têm sido individuais, assim, uma conversa como essa, ou vocês estão conversando em grupo sobre possibilidades de mais de um, de repente não ir você para uma legenda ou fulano para outra, mas ir todo mundo junto? Tem essa discussão também? Não, ou essas discussões estão sendo individualizadas? Estão sendo individuais, né? Porque a gente pensa de estar todo mundo junto em partidos que façam oposição ao governo do Estado. Esse é o ponto principal. Tem a possibilidade de alguns deputados de ir para a União, essa questão também de outros ir para o PSDB, mas contanto que sejam partidos que façam oposição ao governo do Estado, de não sair dessa linha. Entendi. O deputado, só para a gente finalizar, a gente já está chegando aqui nos minutos finais, né? Chegando aqui na nossa 1 hora, a conversa passa rápido, a gente acaba nem percebendo, né? Mas tem se falado muito na oposição sobre as chapas, né? Para o próximo ano, aí entre governo, entre as 2 vagas para o Senado, entre as suplências também do Senado, entre a vice. E aí, como o senhor disse, né? O Alcides já é quase que pré-candidato, mas já quase um candidato certo para o Senado, dentro do grupo da oposição. Tem esse interesse do grupo como um todo, né? Ou parte do grupo, maioria do grupo, em contar com o Ciro como candidato ao governo do Estado. Mas e a outra vaga para o Senado? Assim, já tem um entendimento dentro do grupo de quem poderia concorrer, né? Tem se falado já em alguns nomes, o próprio Wagner já foi citado, o Roberto Cláudio, a Priscila, vereadora de Fortaleza mais votada, vereadora mais votada aqui em Fortaleza. Como é que estão essas discussões? A questão foi o que você falou, só está definido mesmo a pré-candidatura do deputado Alcides Fernandes para o Senado. A outra vaga tem várias possibilidades. Nós temos um grupo aí grande, com bons nomes, vários quadros importantes do estado do Ceará, como o Capitão Wagner, Roberto Cláudio, Ciro, Gleidson Bezerra, Moses, tantos outros nomes que possam também vir, mas não tem nada definido. A chapa ainda está sendo moldada. Pode ter certeza que a chapa que for definida vai ser a chapa que vai fazer bem ao Ceará. Vai salvar o Ceará, como disse o nosso grande ministro Ciro Gomes. Bacana. Queria agradecer aqui o deputado Lucinildo pela conversa, né? Enfim, para contar um pouco, inclusive, os bastidores aí de como é que está se articulando a oposição aqui no estado e tudo, em vista aí de 2026. A gente vê que ele é um grupo que está se movimentando bastante, né? Tá cafeinado, né? Digamos assim. E tá tendo muito café, né? E tá dando dor de cabeça pro governo, que o governo não para de falar do nosso café. Se tá falando é porque tá incomodando, né? Bacana. Lucinildo, queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Questão de Opinião, nosso podcast e tudo. Já deixo aqui estendido um convite para que você retorne, para que a gente tenha novas conversas e tudo, falando também de Maracanaú e do contexto estadual. Tá bom. Agradeço, Delano, agradeço, Felipe, essa oportunidade de a gente conversar com os cearenses, mostrar a realidade, falar o que às vezes não foi falado, né? Mostrar a cara da pessoa pública, ela tem que mostrar realmente quem é. E eu estou aqui, todas as vezes que me chamarem, estarei aqui para a gente ter essas conversas bem abertas e tranquilas, com a pura verdade. Bacana. Queria agradecer o Felipe aqui também pela participação e agradecer você que nos acompanhou até agora, chamar você aí para conferir o nosso conteúdo nas redes sociais, o nosso site, todos os canais do Opinião CF. Você vai ter mais detalhes, inclusive, dessa conversa com o deputado estadual Lucinildo aqui do PDT, que está aqui falando um pouco das articulações da oposição para 2026, também desse contexto aí político de Maracanaú. E agradeço você e chamo você para ficar ligado. Até uma próxima oportunidade.